Quando você chega, a sua frequência muda o planeta pra melhor. Melhor o dia, só alegria. O segredo é gratidão. Melhor o dia, na harmonia. Vamos cantar junto essa canção. Começando hoje nosso primeiro programa do Curiosidades Vidas. E muito contente de voltar depois de 18 anos, né? Dos nossos programas aqui na TV Com, Canal 22. Muito contente, independente desse momento que nós estamos vivendo aí de pandemia, um momento triste, um momento bem complicado para todos. Nós todos aqui da TV, com a Marisa, com a Elane, com o Fernando, tínhamos programado um programa mais leve, um programa que levasse alegria, distração, né, aos lares, né, nesse momento, tanto pela TV como pelas mídias sociais. Porém, agora, por conta do dia 18, que foi o dia do abuso infantil, né, de relembrar isso daí, bateu muito forte que eu venha trazer esse assunto, né? Porque é um assunto que tá aí no mundo, não só nesse momento, não é por conta da pandemia, porém, por tudo que eu venho buscando, venho estudando, percebi que piorou muito. Então, por isso, hoje eu trouxe uma convidada maravilhosa, a sumidade no assunto em Assis, a Vanislene Ghiotti, né? É a nossa convidada de hoje e eu quis aqui fazer uma colinha para contar para vocês quem é a Vanislene. Estou conhecendo ela hoje também, estou muito contente, muito orgulhosa de tê-la aqui no nosso primeiro programa. Sei que esse programa hoje vai mudar muito o jeito de muita gente pensar, de ver. Não é um assunto gostoso, não é um assunto agradável, porém é mais que necessário. Tá? Então hoje nós vamos falar, nossa convidada Vanislene Ghiotti, pode chamar de Vanis, né, mais conhecida como Vanis. Ela é assistente social, advogada pós-graduada em gestão social e trabalho com famílias, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, integrante e atuante da Rede Ninho. Depois eu quero saber, quero participar, quero fazer, né? Ela é funcionária pública municipal lotada no CREAS, que trabalha com violação de direitos e situação de risco e atua diretamente nos casos de abusos e exploração sexual infantil. Então, assim, é uma pessoa que tem muito para trazer, para ensinar, para informar. Não é isso, Vanis? É isso. No CREAS eu trabalho como assistente social, atuando nesses casos de abuso, nesses casos, na realidade, na linha de frente para combater, para que isso venha. O desejo do coração da gente é que nunca mais se ouça falar. Mas hoje, neste momento, a gente trabalha para minimizar os danos que essas crianças, esses adolescentes, vítimas de uma situação de abuso, venham ter futuramente. É doído, né? E saber que isso vem acontecendo e que tem muita gente, eu tenho certeza, que vai de repente falar, poxa, tanto assunto, tanta coisa para trazer, nesse momento que já está, né, complicado, que a gente já está preocupado com a pandemia. Antes a pandemia fosse a nossa, né, o Covid fosse a nossa única preocupação, nós temos aí também toda a situação do comércio em si, mas a gente precisa falar de outras dores também. E se a gente falasse da Covid, falasse e, né, gerasse uma vacina ou resolvesse alguma coisa, não é o caso. Já no caso do abuso, é assim, é falando. Quanto mais a gente falar, quanto mais a gente informar, tanto a criança, o adolescente como os pais, mais a gente consegue prevenir. É assim mesmo? Sim. Nesse 18 de maio, que foi antecedeu agora o nosso programa, é o Dia Nacional do Combate à Exploração e ao Abuso Sexual contra Crianças e Adolescentes. E não existe uma vacina, infelizmente, que possa combater isso. A nossa ferramenta de trabalho e a nossa forma de combater é enfatizando a denúncia.
que, ciente de alguma situação de abuso, a gente precisa denunciar, precisa trazer à tona para que essa criança, esse adolescente vítima possa ser protegido. Entendo. E qual outra forma você acha que a gente poderia... Tem um perfil, esse abusador ou essa criança? Como é que é isso, Vanessa? Quando a gente fala do abusador, a gente já imagina o ato, né? Que é um ato dolorido, que é um ato triste. E a gente imagina essa pessoa, uma pessoa assim. Uma pessoa ríspida, uma pessoa hostil, um homem feio, né? Uma mulher feia. Mas não é assim que funciona. Infelizmente, esse abusador, ele tem um perfil socialmente ilibado. Essa pessoa, ela é acima de qualquer suspeita. Geralmente, esse abusador, ele está muito próximo dessa criança. Ele não chega nessa criança, geralmente, de uma forma ruim. Ele chega tentando ganhar a confiança dessa criança, presenteando. Quando ele é um pai, um padrasto, ou alguém íntimo da família, um avô, que está dentro desse seio familiar, geralmente é uma pessoa que tem um carinho em excesso, um cuidado em excesso, e que tudo que é em excesso ele precisa ser levado em consideração. Que dá presente em excesso. Que dá presente em excesso. Essa é uma rotina que a gente consegue evidenciar no dia a dia trabalhando nos casos. Porque esse abusador, ele tende a manter a vítima como uma presa. Então, para ele manter essa vítima muito presente, muito próxima, ele tem que coagir ela. E a coação, às vezes, vem de uma forma mascarada. É onde esse abusador traz para muito próximo, para ele manter sempre a presa sobre o seu olhar, a sua visão. E aí ele traz sempre de uma forma muito agradável, porém o ato é muito dolorido e tem consequências muito ruins. Eu ouvi falar também... que a criança, ela é tão pura, uma conversa minha com uma tia minha, inclusive, que é psicóloga e trata desses casos, que a criança é tão pura, que ela não tem raiva do abusador. Ela só quer que o abusador pare, não é isso? Sim. Por isso que às vezes ela fica até com medo de contar, com medo... às vezes do que o abusador possa fazer, mas às vezes até do que possa acontecer com o abusador, porque ela não quer que judiem dele, ela não tem raiva dele. É isso mesmo? Quando a criança ela sofre esse abuso, muitas vezes esse abusador, nessas artimanhas que ele se utiliza para manter essa criança ou esse adolescente muito próximo, ele agrada essa criança. E de uma certa forma é uma compensação àquele ato dolorido que ela sofre. E a vítima de abuso, quando ela sofre esse abuso por algum tempo, ela tende a ter uma vinculação com esse agressor, com esse abusador. E isso é muito difícil de trabalhar. E qual seria o perfil da criança que está sendo abusada? A criança que é vítima de abuso, ela vai apresentar alguma alteração de comportamento. Ou ela pode ficar muito calada, isso vai depender muito de qual é o sistema normal dessa criança. Às vezes ela é uma criança muito falante, ela vai ficar um pouco mais calada, ou vice-versa, ela vai ficar muito mais agitada, muito mais falante, muito mais agressiva. Cada criança ela apresenta um sinal diferenciado, mas sempre ela vai apresentar um sinal dizendo que ela está sendo abusada. Algum tipo de sofrimento ela vai externar. Às vezes a nota na escola. O rendimento escolar, o comportamento com os amigos, a agressividade, às vezes o silêncio, às vezes cada criança manifesta de uma forma. Como todo ser humano, cada ser humano tem uma forma de manifestar as suas angústias, a criança também, mas ela vai externar de alguma forma. A escola é um termômetro muito bom, porque dentro do ambiente escolar a criança permanece muito tempo e esse professor, ele estando atento, ele vai começar a observar que essa criança está apresentando alguma alteração de comportamento e é importante que esse profissional que tenha ciência de que há algo errado, ele não se omita. Ele encaminhe essa criança para algum acompanhamento ou faça uma denúncia, porque essa criança, às vezes, ela não tem confiança de denunciar dentro do ambiente familiar, dependendo de quem seja o abusador. Ela vai denunciar para alguém de fora, para uma coleguinha da escola. Às vezes ela não vai denunciar para o professor, mas essa coleguinha pode chegar e denunciar. E é importante que essa pessoa que, diante dessa informação, passe para frente, não se omita. É de suma importância a não omissão deste profissional. Eu ouvi contar uma história de uma professora
em outra cidade aí no país, que a aluna chegou, contou para ela foi denunciar e a vida dela acabou. Acabou porque essa pessoa, eu não sei, são criminosos, né? Sim. São criminosos em potenciais, porque enquanto ele está ali só fazendo o abuso em si, abusando e tá sendo aceito, ele não, mas depois quando ele é descoberto parece que ele não tem mais nada a perder, né? E aí ele disse que acabou com a vida dessa professora, que essa professora foi buscar ajuda com um profissional e ela chegou a relatar ao profissional que se ela sonhasse que a vida dela ia se transformar como se transformou, ela teria ficado calada. Então é assim, eu sei, é complicado, é difícil, mas é uma vida e a gente precisa denunciar sempre. Às vezes uma criança que está chorando demais, você é vizinho, você está escutando, porque nós estamos aqui falando do abuso sexual infantil, mas há tantos abusos, né? Sim. Eu vi recentemente, e eu até sempre posto nas minhas redes sociais, eu uso as minhas redes sociais para relaxar, né? Antes eu assistia TV, eu não assisto mais TV, eu vou pro quarto à noite e entro nas mídias e me divirto, e vejo charge, piadas, e é o que geralmente posto também. Mas às vezes eu posto algumas coisas assim. E entra nos abusos também, o que pai e mãe às vezes surram as crianças, né? Que não chega a ser abuso sexual, mas o abuso mental e físico, não é isso? Sim, hoje o tema é a violência sexual, mas a gente se depara com violência psicológica, violência física, com uma grande constância, infelizmente. E como a gente não sabe o que está acontecendo, em qualquer nível, o importante é denunciar. Sim, e hoje a gente pode contar, existe o Disque 100, que é um canal de denúncia, é uma ligação gratuita, uma ligação anônima, sigiloso. Você pode ligar no Disque 100, fazer essa denúncia, você não vai ser identificada, mas é de suma importância que você tenha dados, aonde essa criança reside, quem seja esse possível agressor ou abusador que esteja cometendo essa violência, e passa essa informação para frente. Eu acredito que nesse período em que essa professora fez essa denúncia, não tenha feito, talvez, no mecanismo correto, mas nós temos o Disque 100, temos o CREAS, que recebe essas denúncias e mantém o sigilo, o anonimato e dá seguimento no intuito de proteger essa criança e garantir que esses danos que ela tenha sofrido mediante esse ato sejam minimizados. Certo. Muito bem. E o que você acha mais assim importante que a gente possa estar ensinando as pessoas, de repente, com a prevenção de com quem deixar o filho, o que analisar? O que mais você acha importante a gente trazer de informação? Na realidade, mediante uma situação que hoje a gente vivencia no país, a gente fica receoso de tudo e de todos. Mas a gente sabe quem são as pessoas que estão ao nosso redor. A gente, dentro do nosso domicílio, a gente consegue evidenciar algum sinal de alguma anormalidade. Então, mediante algum sinal de algum ato, de alguma irregularidade, a gente tem sempre uma luzinha de alerta ligada e não deixar mais os nossos filhos com essa pessoa que possa trazer algum problema às nossas crianças. Sempre deixar com uma pessoa da nossa confiança, o que não vai atrapalhar de acontecer. Não, a gente não tem uma bola de cristal que possa evidenciar que isso aconteça, mas nós temos pessoas confiáveis dentro do nosso domicílio que possam ficar e cuidar das nossas crianças. Certo. Uma das coisas que eu acredito, né, se eu estiver errado, por favor, você me corrija, Vanes, se a criança pede que não quer ficar com uma pessoa, já é uma evidência, não é? Algo de errado tem. Né? Sim. E até é engraçado, mas eu comecei a perceber mais ainda, por exemplo, os meus cachorros. Eu tenho um cachorro que de vez em quando eu mando para tomar banho num lugar, às vezes para tomar banho no outro. E o cachorro, ele é sempre feliz. E em um desses banhos, o cachorro se recusou a entrar de todas as formas no carro. Eu achei assim, poxa, por quê, né? Ele tá com preguiça hoje, ou a diversão aqui em casa estava melhor e tal. E eu fui pegar ele no colo para colocar dentro do carro, ele rosnou para mim. Aí acendeu aí eu fiquei, né, tipo assim, o que pode ter acontecido? E ao mesmo tempo eu lembrei
como que às vezes a criança fala assim, eu não quero ir para casa do tio tal, eu não quero ir para casa da avó tal, né? Não deve ser à toa, porque criança, ela geralmente gosta muito das pessoas e se diverte passeando. Essa sua fala, ela vem de encontro com a questão do diálogo. Hoje a gente evidencia que tem muitos casos de abuso, mas a gente também evidencia a ausência de diálogo entre pais e filhos, entre responsáveis e as suas crianças. Acha que tudo é pirraça. Tudo é pirraça. E é de suma importância o diálogo entre os pais. A gente precisa entender o porquê a negativa dessa criança, o porquê que ela não quer. Não é simplesmente uma birra. Às vezes a birra é uma forma que ela tem de manifestar que algo de errado está acontecendo. Sem falar, né? Que ela Sim. não pode falar. Aí ela fala, eu não vou, e só se nega simplesmente e não fala. E por isso, mais uma vez, a importância do diálogo. Pai e mãe, né, responsável, tem que estar atento com aquela luzinha ligada, tipo Sempre. assim, opa. Lógico, aí você fala assim, nossa, mas é exagero, agora eu vou ficar preocupado com tudo? Antes preocupar demais do que preocupar de menos. Sim. E a gente tem que tomar cuidado de todas as formas, desde quem dirige a van, levando o filho, né, um professor. E um outro número que eu vi e achei assim, muita gente fica preocupada, a minha filha não vai a lugar nenhum sozinha para não acontecer um mal e não sei o quê. Mas de 10 casos que acontecem, eu tinha visto que 7 em casa. E você me passou outra situação. Como é que você me contou? A contabilização desses dados do que é dentro de casa é quando a criança reside naquele domicílio. Às vezes ocorre dentro do ambiente familiar, mas num domicílio alheio, também é considerado dentro de casa, mas é um ambiente externo para essa criança. Então ele é contabilizado fora desse ambiente familiar. Entendi. Então aí é o que você me falou. Chega a ser, bem dizer, 90% no ambiente. Sim. Compartilhando a guarda, ou de repente na casa de um coleguinha que o pai e a mãe deixou ir dormir, né? Sim. E a gente também, eu não sei se sou só eu tenho a ideia de que é perigoso menina, mas não é só menina que acontece isso. Não, os abusos ele não tem uma sexualidade específica, um gênero sexual específico. Nós temos casos de abuso meninas e meninos. Certo. E também tem assim um número, falar não, é classe social, alguma coisa assim ou não? É generalizado? É generalizado. Não, na realidade o que a gente tem, que a gente consegue visualizar é que ocorre o abuso em algumas famílias de um poder aquisitivo melhor, né, mais abastadas, mas ele é oculto. Por quê? Hoje em dia a questão do não denunciar o abuso sexual dentro do ambiente familiar vem também por uma questão de expor essa família à sociedade. Então não há uma denúncia. Então essa família, o que vão pensar? Né? Existe a questão também de uma dependência financeira dentro de alguns ambientes, terá que fazer uma separação. Outras questões são levadas em consideração antes da denúncia do abuso. E essa denúncia, às vezes, ela passa batido e não ocorre. Entendo. A gente pensa a prioridade da criança e de proteger essa criança, essa vítima, não é levado em consideração. Às vezes outros fatores são mais considerados do que a própria proteção da vítima. Tem alguma história que você queira trazer pra gente, algum exemplo? São vários casos. Inclusive no nosso município a gente tem uma rede que trabalha os abusos, os estupros, as violações. E essa rede é denominada Rede Ninho, porque é dentro do ambiente, o ninho, o seio familiar. Ai, que bacana. Então a gente tem uma rede articulada que trabalha esses casos, discute os casos, faz mobilizações de combate e prevenção. E essa rede é uma rede há mais de uma década, ela tem no nosso município. São vários equipamentos, vários representantes de diversos equipamentos, assistência social, saúde, educação, polícia militar, Ministério Público, que a gente trabalha para discutir alguns casos, de quais ações a gente pode fazer mediante aquela situação determinada e como agir, como prevenir, trabalhar nas escolas, na conscientização, e ela é denominada Rede Ninho por causa disso. Agora, quanto a casos, são inúmeros casos. Meninos, meninas, adolescentes
infelizmente, são inúmeras histórias para contar. E na Rede Ninho, pode participar, quem quiser ajudar, como é que é isso? Na realidade, a Rede Ninho é composta por representantes de vários equipamentos. Você pode se colocar à disposição para estar compondo essa rede com a gente, porque é sempre importante que a sociedade também esteja articulada nessas ações, nessas campanhas. E esse mês de maio, pelo 18 de maio, a gente sempre fez uma longa divulgação, assim, uma extensa divulgação da rede. Esse ano a gente está impedido pela pandemia de algumas ações. Mas pode mas participar. Tem as reuniões, pode participar, tem as reuniões. As reuniões ocorrem mensalmente. A gente diverge às vezes dos equipamentos, aonde a localização vai ser, para que todo mundo conheça. Os equipamentos são a saúde mental, o CREAS, o CRAS, a Polícia Militar. Então, dentro de cada equipamento desse, nós temos um representante da educação, tanto a educação do Estado quanto a educação do município. A gente tem coordenadoras pedagógicas, vários representantes de cada local para estar discutindo, porque é um tema que ele está em todo lugar. Entendi. E tem algum telefone ou algum endereço para quem se interessar em estar participando da sociedade, tá junto, tá ajudando? Pode entrar em contato com o CREAS, eu estou lá no CREAS e a gente passa as reuniões. Esse mês nós não fizemos a reunião presencial, devido ao isolamento social, mas essas reuniões ocorrem na primeira terça-feira de todo mês. Ah, tá certo. Então a pessoa pode entrar em contato com você? Pode entrar em contato. Tem algum telefone para estar ligando e perguntando quando vai ter a próxima reunião? Posso passar o telefone do CREAS? Por favor. É 3321-6465. 3321-6465. 6465. Então, quem tiver como eu, assim, louca para participar, pode ir lá, compor a rede com a gente. Ajudar. Ah, então eu tô junto e misturada na próxima. Bora lá. Esse assunto, ele é realmente imprescindível, porque eu amo criança, não tem como não amar, né? A gente gosta de cachorro, gosta de gato, gosta, mas criança é o futuro, é um tudo, é um pedacinho da gente. E esse sofrimento, só quem passou, e eu passei, infelizmente, a gente quer estar prevenindo aí. Aconteceu comigo na infância e dentro de casa, e é dolorido, é para a vida inteira, traz dores até hoje. Também como consteladora familiar, que eu fui buscar a cura até por causa disso, trazem doenças psicossomáticas que a gente nunca nem imagina, traz problema, traz consequências para o futuro, traz consequências para os filhos da gente, porque aí você acaba tendo doenças e trazendo essa energia, trazendo uma forma aí a vida da gente inteira, marca tudo, tudo. É importante também a gente enfatizar que essa criança que foi vítima de um abuso, ela precisa ser acompanhada, como você mesmo disse, porque se isso não for trabalhado para que esses danos psíquicos, psicológicos, físicos, porque são psicossomáticos, eles vão somatizando e isso vai tomando uma proporção muito grande. Há estudos que comprovam que essa vítima, se não trabalhada e não minimizado esses danos dela, ela tem uma grande probabilidade de no futuro ser um abusador. A criança abusada, há uma grande probabilidade de que ela se torne um abusador, porque isso fica dentro dela, e isso não trabalhado, não minimizado esses danos, há uma grande possibilidade dela externar. E como que ela vai externar? De uma forma agressiva, porque ela foi de alguma forma agredida, e aí ela vai externar isso, e estudos comprovam de que possivelmente ela se tornará um abusador, se não trabalhado isso nesse período para minimizar esses danos. Nossa, e tem uma porcentagem assim de possibilidade dessa pessoa se tornar abusadora? Eles não mencionam essa proporção. Então, você falando isso agora, e eu vou me expor aqui com toda clareza, e eu não me importo de me expor, porque se a minha história poupar uma pessoa que seja, já está valendo. Então, assim,
essa pessoa que abusou de mim, e eu com muita revolta, depois de adulta, quando eu consegui falar, porque quando a gente é criança ou adolescente, a gente não consegue nem externar isso, e para nós mulheres é sempre muito difícil. Quando a gente vai falar, sempre tem alguém com aquela frase, né, muito machista: você não fez alguma coisa para provocar? Exatamente. Será que a culpa não foi sua? Ah, o shortinho dela era curto. Eu fiquei sabendo até de um caso de 2 meninas de 12 anos que se prostituíam com um senhor de 79 anos fazendeiro. Quando tudo isso veio à tona e foi à justiça, a justiça alegou que as 2 eram prostitutas conhecidas na cidade. E que o abusador era um fazendeiro com nome. Quer dizer, elas de 12 anos tinham culpa. Isso é uma cultura que tem que ser veementemente combatida. Não pode persistir na sociedade que a gente vive hoje. Sim, já melhorou bastante. Eu lembro indo para a escola, eu ia de ônibus, né, para o colégio. Eu morava em Campo Grande, cidade grande, eu morava num bairro, atravessava a cidade inteira para ir para a escola. E escola de freira, então a uniforme, né, que chamava a atenção, só por falar que estudava em colégio de freira, já era fetiche para alguns homens. Eu baixinha segurava aqui na alça dos bancos e os homens vinham por trás, né, e aquela coisa que a gente conhece, né, e que nunca podia falar. Eu lembro que um dia, eu muito revoltada com aquilo, sempre o ônibus lotado e sempre um engraçadinho por trás e tal. E nesse dia eu tava muito irada, já não aguentava mais aquilo. E aí eu tentava me sair, mudava agarrando aqui assim no braço, na alcinha do banco, e fui mudando de lado, e onde eu ia o cara ia seguindo atrás. E nesse dia, 12 anos de idade eu tinha, eu virei pra trás e falei pra ele assim: ô, dá pra parar? Me respeita, chega, para. Ele virou pra mim e falou: que é? Faz horas que você tá se esfregando em mim, ai, guriazinha, sua... E aí começou a falar vários palavrões. E as pessoas começaram a me olhar, confirmando, tipo assim, o que você tinha que abrir a boca, né? Aceita calada, fica quieta. Eu constrangi o ônibus inteiro contando que aquele camarada vinha se esfregando em mim. Lamentável. Os olhares foram tão cortantes, eu tô contando e tô lembrando, que eu me lembro que eu desci na próxima parada e aquele dia eu não fui pra escola. Quer dizer, eu fiquei envergonhada, né? O cara fez, eu me externei e as pessoas olharam. Eu fico percebendo, e graças a Deus, Senhor, as pessoas estão mudando. Que eu tenho certeza que se hoje isso acontece e uma garota, né, fala, o pessoal vai de cima, dando paulada, malhando o cara que fizer um troço desse. Exatamente. Graças a Deus as coisas estão mudando. É esse olhar social que precisa mudar. A gente não precisa julgar. Sim. Não é o nosso papel julgar. É o nosso papel proteger. Com certeza. E o constrangimento que você narra e que passou, isso jamais poderia ter tomado essa proporção. As pessoas que estavam ali tinham o intuito, tinham a obrigação de te proteger, sim, não de te julgar. Porque sim, ninguém sabia o que você estava. Por quanto tempo você permaneceu em silêncio ali? Não, foram muitos meses. Eu ia e voltava, aquele ônibus sempre cheio, cidade grande, você mora no bairro, você pega no centro o ônibus, aí você vai e sempre, e aquilo acontecia sempre, era constante. Um dia era um, outro dia era outro, eu sempre caladinha, sempre fugia, sempre, né? E assim, o uniforme era uma calça de moletom larga, eu fazia questão. Quando ia comprar o uniforme, eu pedia pra minha mãe. Tinha meninas que usavam calça, aquela capri, aquela grudadinha, e outros, eu fazia questão de usar calça de moletom. Então, assim, eu sempre busquei cobrir bastante o corpo, nunca fui muito de usar curto, né? E que a gente tem essa cultura, tá usando curto? Ah, tá querendo, né? Tá procurando. Infelizmente. Né? Então, e não era esse o caso, mas como nós mulheres, e você que está assistindo aí, se tiver passado por isso,
faça o que quiser com o teu corpo, mostre tanto que você quiser mostrar, o corpo é teu. Infelizmente, às vezes a gente precisa, né, tá bem madura, vencer muita coisa na vida para saber que o corpo é da gente, a gente pode mostrar, não é feio, você não tá querendo nada, você não tá buscando e a culpa não é tua. Porque o que mais dói é isso, é a gente sempre achar, poxa, eu sou culpada. Né? A violência sexual é um crime e uma criança, e uma vítima não pode ser nunca culpada pelo crime, ela é a vítima. Dura isso entrar na cabeça da gente, né? Que mesmo criança e as adultas, né? Teve um caso também de uma colega minha que infelizmente durante uma festa e ela bebeu um pouco a mais e ela não sabia, ela ficou super em dúvida, que a gente também está falando bastante aqui da criança, mas tem também as adolescentes que ficam em dúvida até de repente na delegacia, porque você chega na delegacia, você já chega também sendo julgada, né? Tô falando de um caso que aconteceu há muito tempo e tô feliz porque eu sei que hoje em dia as coisas mudaram bastante, né? E para denunciarem mesmo, né, Vânia? Tem que denunciar. Esses canais, que é o canal mais comum da denúncia é o Disque 100, ele não só pode ser feito pelo Disque 100, mas pelo 190, pelo 180, mantém o anonimato, mantém o sigilo e tem que denunciar. Então é isso, pessoal. Nós vamos finalizando aqui o nosso primeiro programa com esse assunto que é muito bom para podermos ajudar, né? O máximo que a gente puder ajudar de crianças e adolescentes, denunciar não só os abusos sexuais, mas qualquer tipo de abuso, seja ele aí de repente até o emocional. Nós temos que pensar no futuro das nossas crianças, dos nossos adolescentes, do mundo, né? Porque são eles que são o nosso amanhã, não é isso? Então nós vamos ficando por aqui nesse primeiro programa, não é isso, Vânia? Sim. Mas nós voltamos para o próximo programa também de novo com a Vânia, porque o assunto vai render. E agora, para finalizar, pessoal, vamos falar do nosso patrocinador oficial, que é a Pax Universal. O nosso plano de assistência familiar, o melhor da região, que com apenas R$ 1,40 por dia, você cuida de toda a sua família. Sim, cuida. Por que cuida? Nós temos muito mais benefícios em vida do que em morte. E também, infelizmente, em morte quando vir a precisar. Nós temos até 50% de desconto em toda a rede médica, odontológica, laboratórios e comércios em gerais. E aí você coloca toda a sua família, pai, mãe, sogro, sogra, todos, com apenas R$ 1,40 por dia. E quando você vir a precisar, nós temos o atendimento funerário da Pax, com sala de velório, a melhor sala de velório da cidade de Assis, e atendemos a toda a região. Conte com a gente. Eu sei o carinho que a gente atende, pois a Pax Universal com 20 anos em Assis e região, e eu sendo a terceira geração da família, cuidando aí na hora do falecimento, não é isso? E vamos agora aproveitar e falar também dos nossos patrocinadores. Bertoncini 565, eu estou vestindo, Morena Rosa. Não só estou vestindo, né? Estou vestindo e calçando Morena Rosa. E também tem o perfume da Morena Rosa, maravilhoso, pena que vocês aí não podem sentir. E na Bertoncini também está uma loja muito bacana, uma loja ampla, bonita, reinaugurou há pouco tempo. Temos lá também a Ama Acessórios, estou usando também os acessórios da Ama Acessórios, semijoias contemporâneas, coisas lindas. Tem aí a pulseira que eu estou usando, o anel, o colar, o brinco, tá maravilhoso. Temos também a Via Bela Lingerie também, que tem lá com peças maravilhosas. Inclusive comprei algumas peças, estou andando de pijama na rua, gente. Tão lindo que são as peças. E também a Silene Franco, que fez a minha maquiagem. Maravilhosa, o salão da Silene Franco lá, com o Fernando cuidando dos cabelos, a Silene fazendo penteado e maquiagem. Todos juntos num só local. Temos também a Júlia Leme, esteticista, fazendo massagens. Então a Bertoncini está muito bacana, com tudo junto e misturado lá, num só local, para você estar indo buscar a sua roupa, o seu calçado, a sua lingerie, a semijoia e ainda cuidar do corpo e da beleza. Então é isso aí, pessoal. Obrigada a todos vocês e até o nosso próximo programa. Aguardo vocês. Lembrando, conto com vocês nas redes sociais.
para estar me ajudando a fazer os próximos programas. Eu quero que vocês venham aqui falar para mim qual o convidado que vocês querem que eu traga, qual o assunto ou qual a receita, tá? Vamos participar junto comigo, que eu vou estar fazendo o programa junto com vocês e para vocês com todo carinho. Um abraço. Quando você chega, a sua frequência muda o planeta pra melhor. Melhor o dia, só alegria. O segredo é gratidão. Melhor o dia, na harmonia. Vamos cantar junto essa canção.